Alô, alô, gente, chegando um Caxias Business aqui pela X-Play TV. Sorria, você está na X-Play TV com muitas novidades, muitos assuntos importantíssimos para o nosso dia a dia. E hoje não seria diferente, trazendo duas talentosas do ramo aqui da contabilidade, que vem trazer muita informação para a gente, novidades, porque olha só, a Prover e a Excel, ambas com mais de 20 anos de história, vão formar um dos maiores escritórios contábeis aqui da Serra Gaúcha. E para contar toda essa história, a gente está recebendo hoje aqui a Isabel Toigo e também a Mayra Lorandi. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Portela. Agradeço o convite, agradecemos o convite. Bom dia a todos. E estamos a postos aí para o que tu precisar, o pessoal precisar, a gente está aí para esclarecer. Mayra, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui, também à disposição para esclarecer aí qualquer dúvida que vocês estão tendo aí no mercado da contabilidade. Contem para nós um pouquinho aí desse União Faz a Força, né? Com tanto talento, com tanta estrada, né? Mais de 20 anos. Como é que foi, né, esse momento de vocês unirem essa força, criarem essa fusão dessas marcas tão importantes para a nossa cidade? Inicialmente, nós iniciamos o processo de conversar sobre fusão, recebemos o convite e nós vimos que o mercado está solicitando isso aí. Não existe mais uma forma de nós conseguirmos absorver tanta mudança na legislação, tanto conhecimento e tu conseguir dar esta qualidade de serviço se tu não tiver uma mão de obra qualificada. Então, nós precisamos buscar forças, unir forças, cada um trabalhar na sua área de atuação com maior expertise, unir pessoas capacitadas dentro do mercado para que a gente pudesse atuar de forma mais fortalecida, com maior qualidade e principalmente o que a gente busca para o cliente é a excelência no trabalho, né? Então, foi o nosso maior motivacional para fazer essa fusão. Expliquem como que funciona a partir de agora para os clientes que vocês já tinham e os que vão chegar aí pela frente. Como que vai ser essa excelência no atendimento que vocês estão aí aumentando, ampliando? Nós estamos, Portela, buscando com essa fusão intensificar uma área específica, inclusive criar uma área específica dentro do escritório de relacionamento com o cliente. Então, hoje, um escritório convencional, a gente trabalha, nós elaboramos os documentos contábeis, nós participamos, fazemos todas as obrigações dentro do prazo, mas a gente não está conseguindo, pela demanda que se tem, de atender o cliente, de ouvir as dores do cliente, as necessidades dos clientes, das empresas. Então, isso foi a forma que a gente viu para começar a atuar de forma diferente. Então, a nossa fusão é exatamente essa, é nós trazermos o cliente mais próximo, essa relação mais humana. Então, o cliente que vir, por exemplo, hoje para Prover Excel é o que a gente gostaria de mostrar para ele, o que ele tem, quais são as dores dele, onde a gente pode trabalhar e melhorar a vida da empresa dele, a vida dele, pessoal, porque é pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, uma organização patrimonial. Então, nesse sentido, é o que a gente está buscando e o cliente que vir nos buscar hoje, a gente está trabalhando em específico com essa área de relacionamento com o cliente, principalmente. Claro. Mayra, e dentro dessa conjuntura, né, qual que é o maior desafio para vocês? Porque o mercado é dinâmico, a gente falava, inclusive, nos bastidores, né? As coisas vão acontecendo e vocês precisam estar atualizados para dar o melhor serviço, né? Como é que esse trabalho funciona nos bastidores aí no dia a dia? É bem complexo, né? Porque a gente demanda A gente tem que ter sempre várias mãos, né? Para conseguir atender tudo o que precisa. Como a Isabel comentou, a união para a gente fazer a força, né? Porque hoje a gente demanda de muito conhecimento e não tem mais como algumas pessoas específicas estarem dominando tudo, né? A gente precisa dividir essas áreas, né? Eu acho que um dos principais desafios vai ser, agora com a junção, é a gente organizar isso, né? Conseguir fazer a unificação dos processos, unificar os procedimentos, porque apesar de tudo nós éramos duas empresas, então agora a gente tinha métodos de trabalho um pouco diferente, então agora a gente vai organizar isso para que a gente chegue nessa excelência de atendimento, né? Que é o nosso principal foco, é a gente conseguir atender o cliente naquilo que ele precisa.
Porque a parte operacional, aquele dia a dia que a gente entrega, é o básico, né? E acaba se tornando muito, muito comum. É o que todo mundo faz, né? O nosso ponto vai ser o quê? Aquele plus a mais, aquele poder dar para o cliente aquilo que a gente não estava conseguindo entregar pelo fato das demandas do dia e tudo mais. Então, acho que vai ser um desafio bem importante aí pela frente e vai ser bem, eu acho, interessante, porque é bom a gente se sentir desafiado, né? Eu acho que foi uma ótima escolha, né? A gente fazer isso. As equipes são muito boas. A gente agora só precisa organizar a casa para que chegue isso para o cliente, né? Acho que esse é o maior desafio. Que bacana. Mas já tem um reconhecimento, tem o Programa de Qualidade Contábil do Rio Grande do Sul. Vocês conquistaram aí nos últimos 5 anos e mais recentemente a distinção especial 5 estrelas diamante. Isso também prova, né, o quanto que vocês têm essa entrega, né, para o cliente diferenciada e tal. Mas como é que se constrói isso, né? Porque muitas vezes para o cliente é só o atendimento, né? Tá tudo funcionando, né? Que o cliente ele vai sentir a dor quando alguma coisa no meio do processo não acontecer legal, ou quando, como vocês lidam com o dinheiro das empresas, né? Isso também é uma responsabilidade muito grande. Mas para ter toda essa chancela tem um caminho também a ser trilhado, né? Sim, a gente já vem, né, há muitos anos, né, construindo isso, né. A gente sempre teve uma bandeira dentro da Prover, principalmente, né. Agora, junto com a Excel também, a gente vai erguer essa bandeira junto, que a gente sempre focou muito na tecnologia, né. O nosso principal foco foi ter tecnologias que a gente pudesse otimizar o nosso trabalho, para entregar um trabalho mais qualificado, né, com mais brevidade possível, inclusive, né, e tá sempre à frente, procurando sempre novos recursos, novas formas de trabalhar, procurar estar na vanguarda do processo, né, não ficar só lá operacionalizando, né. Claro que a gente tem muitos blackouts no meio do caminho, porque a demanda de alterações, a demanda de coisas para fazer, a falta de mão de obra, né? A gente passa bastante por esse problema, né? Então, isso acaba nos travando. Então, a trava, mas motiva, porque tu precisa pensar num plano B. Claro. Do como tu vai resolver isso, né? Como tu vai otimizar o teu trabalho para conseguir dar conta de tudo, né? Então, a tecnologia sempre foi uma das bandeiras que a gente levantou para que a gente conseguisse estar, né, à frente. A questão do programa de qualidade, a gente vem operando com ele sempre. Sim. Não é uma questão por causa do programa de qualidade. O nosso processo sempre foi focado na qualidade, né? Então, não é uma coisa que a gente precisa estar inventando a roda dentro do escritório. A gente já tem esse processo enraizado dentro do escritório. Os processos, os procedimentos, a organização, o investimento na tecnologia. Então, isso tudo é uma coisa que já está desde sempre. Então, para nós, é só o reconhecimento mesmo, né? Do que já vem sendo feito. Do que já vem sendo feito. E claro, né? Não dá para ficar esperando, achando que tá bom. É todo dia pensando. E todo ano muda também, né, Mayra? Tem Sim. sempre atualizações. Esse PQC ele é baseado no MEG, que é o modelo de gestão, né? De excelência em gestão. Então, todo ano ele tem atualizações que a gente tem que trazer para o escritório. E, assim, às vezes o cliente não percebe, porque ele vai ter o produto final. Isso. Né? Mas o que a gente percebe dentro do escritório são realmente o que a Mayra comentou. São os processos internos que inovam, que otimizam o trabalho e que qualificam também o trabalho. Então, esse é o maior propósito da gente participar sempre do Prêmio de Qualidade Contábil, é exatamente por isso. É buscar a inovação com a tecnologia, sem tu esquecer que é um dos maiores motivos da fusão, a parte humana com o cliente. Né? Então, é essa a nossa preocupação maior.
vocês colocaram um ponto que é importante, que é a mão de obra. E os desafios que a gente tem, eu acredito que não só na área de vocês, né? Porque cada um que senta aí e traz essa dificuldade no sentido geracional que a gente vive, né? Nós temos pela primeira vez na história humana 5 gerações ao mesmo tempo no poder e dividindo isso, né? Então, há o conflito geracional, naturalmente, mas há também mudanças no mercado de trabalho, questões nacionais, questões globais, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho como fazer isso tudo acontecer, né? Em meio a esse dinamismo também do mundo, a velocidade das coisas por meio da tecnologia e a mão de obra, como é que fica na área contábil? Eu vou te dizer que a mão de obra está escassa. Assim, ó, inclusive não existe. Uau. Tá complicado. Eu te diria que é um mercado de trabalho muito promissor, né? Até pelas demandas que a gente está tendo e que vai vir, por exemplo, aí uma reforma tributária a curto prazo, principalmente, é extremamente promissor. Mas, assim, a mão de obra, inclusive, a gente precisando, a gente está recrutando pessoas com habilidade na área contábil, pessoas com habilidade na área fiscal, sempre buscando pessoas que a gente possa treinar. Claro. Porque o que acontece? Às vezes tu busca pessoas com experiência, mas essas pessoas já estão colocadas no mercado. E a gente também tem que dar oportunidade para as outras, né? Claro. Então, o nosso maior desafio é buscar pessoas que queiram aprender e ir mais a fundo na área. Então, a gente tem que buscar treinamento. Então, a gente tem toda uma filosofia dentro da empresa de fazer um treinamento. A pessoa tem uma habilidade maior por uma liderança, ou por uma parte mais operacional, ou por um contato com o cliente, e aí a gente vai desenvolvendo essa pessoa para a habilidade que ela tem. Mas a escassez de mão de obra na nossa área está complicado, né, Mayra? Muito. E o que vocês acreditam, por que isso está acontecendo? Volume de trabalho, eu acho. Eu acho que a complexidade também não acompanha, né? É uma área bem complexa, né? Ela não é tão simples, apesar da gente falar as ciências contábeis, ela não é exata, né? Não é exata. E hoje eu penso que até um certo momento no passado, digamos assim, a gente tinha muito separado os setores dentro de um escritório, né? Exato. Quem trabalhava na contabilidade, quem trabalhava no fiscal, quem trabalhava no recursos humanos. Então, as pessoas, elas tinham mais um direcionamento. Eu quero essa área. Não que hoje não exista, a gente ainda precisa dessa separação de setores, assim, né? Mas as coisas se unificaram muito. Então, hoje, um setor depende muito do outro. E não é mais eu sei a minha parte. Eu preciso saber um pouquinho também da parte do colega. Uma engrenagem. Isso. Para poder funcionar. E eu vejo que a gente tem bastante dificuldade porque a gente tem a velocidade das coisas, de um lado, que a gente precisa que a coisa funcione de forma mais rápida, e ao mesmo tempo ela é muito complexa. Então, não tem como a gente colocar uma pessoa sentar na cadeira, trabalhar, e achar que em uma semana, um mês, a pessoa vai estar trabalhando. Entendi. E como a Isabel falou, a gente tem um conceito, até por uma questão de mercado mesmo, né? De pegar pessoas mais cruas, né? E lapidar elas. Então, essa lapidação também demora. E aí, no meio do caminho, a gente vai perdendo pessoas. Porque tem pessoas que chegam lá alguns meses depois, que estão ali trabalhando, elas dizem, não, isso aqui não é para mim. Sim. Vou querer fazer outra coisa, né? Sim. E isso também eu vejo nessa questão de gerações, né? Antigamente, as pessoas, elas ficavam num trabalho quase que eternamente. Exatamente. Né? Hoje em dia o pessoal lugar, não tem mais receio de mudar. Então, assim, surgiu uma nova oportunidade, um novo momento para a pessoa vai sem medo, né? E isso também é um dos fatores. E eu acho que para qualquer setor, não só para o nosso, né? Porque é bastante complexo, né? Exato, e até isso aí, Mayra, que tu falou, Portela, tu comentaste na questão de nós termos gerações nos poderes, né? Diferentes gerações. Isso é o que a gente sente também dentro do escritório, porque a gente tem desde o mais novo, de 18, as pessoas mais com idade um pouco mais avançada. E isso aí dentro do trabalho também a gente sente. Sim. Né? Porque assim... a pessoa que tem maior experiência, ela tem uma forma de trabalho, ela tem um domínio muito bom. Mas, às vezes, também ela é um pouco mais engessada para mudanças e inovações. Né? Em contrapartida,
a galera que está chegando aí, o pessoal mais novo, é rápido na mudança, já quer o processo andando, já quer inovação, mas assim, tem que perceber que as coisas também não vêm prontas, tu tem que saber, né, olhar a base, se está vindo certo, se não está. Então, uma coisa complementa a outra. Então, é importante a gente ter esses 2 ciclos também, né, Mayra, para a gente conseguir conciliar e trabalhar em cima. Porque no final todo mundo tem que trabalhar junto, né? Que é o que vocês colocaram. Isso aí. Todo mundo está junto, né? É um ciclo. Os departamentos ali é um ciclo. Um vai puxando para o outro que cai no final ali. Voltando um pouquinho na tecnologia. Como que vocês têm visto também, como por exemplo as ferramentas agora de inteligência artificial? Quanto que isso tem impactado no dia a dia para vocês também? Vocês estão utilizando alguma ferramenta nesse sentido? A contabilidade está usufruindo desse momento também? Eu acho que ainda está um pouco mais devagar, talvez. Não tão, não tão rápido enquanto outros setores, né? Mas sim, ela tá começando a ser absorvida dentro do mercado. Porque algumas questões, eu acho que a inteligência artificial ela é ampla, né? No sentido de abordagem. A gente tem hoje, já viemos há muito tempo em desenvolvimentos internos de softwares próprios que a gente usa para robotizar algumas situações. Então, isso a gente já vem trabalhando há muitos anos em cima desse processo para a gente automatizar processos, né? Certo. Né? E agora a gente ainda não está, digamos, muito a fundo na questão da inteligência artificial, porque realmente ainda nos falta um pouquinho de braço para a gente abraçar como a gente vai implantar isso dentro do escritório, né? Claro. Mas sim, a gente já vê que tem muita coisa que vai surgir, né? Mas também acredito que a gente ouve comentar, né? Vários comentários, a inteligência artificial vai substituir o profissional da contabilidade. Eu, sinceramente, não enxergo isso. Bem pelo contrário, acho que é uma oportunidade da gente poder melhorar no nosso trabalho. Aquilo que é mais operacional, que um robô pode fazer, a gente taca para o robô fazer. Mas um robô, ele não tem uma análise, um gerenciamento, um olhar para aquilo, de forma que ele vai conseguir explicar para o cliente o que ele está enxergando. Porque tu gerar um demonstrativo, uma demonstração contábil com números lá e indicadores, beleza. A inteligência vai fazer. Agora, tu chegar para aquela pessoa que está do outro lado da mesa, que a gente trabalha com profissionais que sabem muita coisa, tem um conhecimento amplo do negócio, como a gente tem muitas empresas, que os donos das empresas, eles são pessoas mais humildes, que eles sabem muito operacional, mas o gerencial, eles ainda têm um pouco de falta de conhecimento, porque não é o chão deles, né? Então, como que vai chegar para eles essa informação? Alguém tem que explicar. E o computador não vai fazer isso. O humano vai continuar, né? A inteligência artificial não vai fazer isso. É uma isso. ferramenta que eu sempre faço essa provocação, porque ela nos ajuda a fazer também uma previsão do futuro. Isso. Qual são os cenários de futuros? Quais são os futuros possíveis para cada um, né? Cada uma das áreas, né? Então, é legal ouvir isso de vocês, né? Não, a gente já faz alguns ensaios dentro, já faz aplicações e a gente está olhando isso como todo mundo está olhando, né? Como qualquer novidade. Mas é importante a gente saber que a ferramenta, né? Faz parte do processo, né? Para, de repente, otimizar o tempo, né? Essas coisas, assim, muito importantes. Exatamente esse é o nosso foco, Portela. A gente tem hoje, lá já em uso, né? 2 sistemas desenvolvidos já dentro, internamente específicos para o escritório contábil, né? Nós temos 2 sistemas e tem um terceiro em desenvolvimento também. Então, a gente se utiliza dessa inovação, dessas ferramentas que a gente vai ter para o nosso processo, justamente para a gente ter essa abertura para a inovação, para a inteligência artificial e a gente focar no cliente e na parte humana. Exato. Porque é isso que eu vejo, a Mayra vê, quando a gente vai para cliente, é isso que eles pedem. Claro. Então, eles querem saber das empresas deles, mas eles querem saber o que tu acha, o que tu não acha, não só um parecer. Né? Muito legal, muito legal. Um outro assunto que é sempre, né, recorrente para vocês é o tal do leão, do imposto de renda. O Léo, que eles estão chamando agora. Agora tá moderninho, né? Mas, meninas, contem o que tem de novidade para 2024,
porque realmente a gente sempre tem muita dificuldade do outro lado e acredito que vocês também têm a responsabilidade, né, da orientação a todos nós, né? O que vem pela frente? Nossa, né? Para ver que o assunto realmente, né? Não, eles tiveram algumas mudanças. Tu quer citar, Mayra? A gente, na verdade, saiu, né, uma instrução normativa agora, semana passada, né? Eles anunciaram as novas regras, que já, então estamos ainda um pouquinho estudando isso, né? Porque foi bem recente e vinha há muitos anos sem ser alterado, né? Então, esse ano surgiram algumas alterações que impactam bastante aí, né? Então, os principais pontos, né? As pessoas que têm rendimento tributável, né? Esse ano passou para 30.639,90 o limite, né? Então, quem recebeu acima desse valor né? o ano passado, né? 2023, está obrigado a fazer a declaração. Outra mudança bem importante que aconteceu foi com relação aos rendimentos isentos, né? Por muitos anos era R$40 mil o limite. Hoje ele está em R$200 mil o rendimentos isentos. Então, se a pessoa teve rendimento isento, né, no ano anterior, ou seja, 2023, ela já está obrigada a fazer, né? Então, mudanças também tivemos na questão patrimonial. Até o ano retrasado, então, era obrigado a fazer a declaração quem tinha um patrimônio acima de 300 mil. Agora alterou para 800 mil, eles fizeram uma alteração bem significativa nesse sentido, né? Então, só está obrigado a entregar quem tem esse patrimônio, né? Sempre lembrando que quando a gente fala de patrimônio, a gente não fala só dos bens, né? Imóveis ou móveis. A gente também tem que pensar saldo de conta bancária, aplicações em ações, investimentos, tudo isso faz parte do patrimônio da pessoa, né? Claro. Não somente se é um imóvel, né? Um veículo, coisa assim. Claro. Então, e eu acho que uma das grandes novidades que já vem vindo, sendo trabalhada, principalmente nos últimos 2 anos, é a questão da declaração pré-preenchida, né? A Receita Federal, justamente por isso que eles estão postergando um pouquinho o início, né, da declaração. Sempre foi 1º de março, o período de início de entrega, né? E agora, desde o ano passado, eles alteraram para o dia 15, que é o período que eles têm para poder processar as informações vindas de várias fontes, né? Das pessoas jurídicas em geral, dos bancos, todas as contrapartidas que fazem formar a declaração, para que ela já venha pré-pronta. Então, isso é um recurso bem interessante de ser usado. Ele evita muito erro, evita muita malha fina. Então, ou seja, tu já pega o que a Receita Federal tem na base dela. Não que tu vá simplesmente pegar aquilo e dizer, não, tá pronta a declaração, né? A gente precisa revisar, precisa conferir, até porque ainda tem muita informação que precisa ser ajustada. Não está 100% alinhado, mas ela te dá um bom direcionamento, né, para fazer. Eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente precisa trabalhar, né? Só que em contrapartida, né, isso acaba nos gerando um outro trabalho, que é que para a gente poder fazer a declaração pré-preenchida, a pessoa precisa ter um acesso no Gov. Esse acesso tem que ser liberado para o contador. Aí a gente já selo ouro ou prata, né? Ela tem que ter um selo ouro ou prata. Isso também já gera um pouquinho de problema, porque a pessoa fica com aquele receio de te liberar uma senha, querendo ou não, é uma senha pessoal. Sim. Mas também tem a alternativa de fazer por procuração, né? Ela pode liberar, fazer uma procuração lá e fazer a liberação para o contador fazer. Para aquela data, né? Deixa lá um determinado período ali, acho que, se não me engano, até 6 meses ele pode deixar liberado para te acessar. Então, isso aí são alguns desafios, porque, querendo ou não, a gente tem várias pessoas que precisam fazer e elas não têm essa habilidade muito com a tecnologia. Então, daí tu tem que explicar como é que elas têm que fazer a senha, como que elas fazem para ter uma senha prata ou ouro, o nível, né, prata ou ouro. Aí tem que fazer reconhecimento facial, daí o pessoal fica com um pouco de dificuldade de fazer. Então, ali ainda é um desafio um pouquinho grande. Mas eu penso que é uma coisa que vai vir com o passar do tempo cada vez mais para agilizar também, né? Porque o volume de declarações cada vez maior. Sim. Até devido à falta de atualização da tabela, né?
que ela reajustou um pouquinho, mas não foi nada assim tão expressivo também. Então, isso faz com que cada vez mais pessoas precisem declarar. Então, esse ano, por exemplo, a Receita Federal está com uma expectativa de 43 milhões de declarações serem entregues. Nossa. Então, a gente tem um período aí de 15 de março até 31 de maio para fazer. Então, vai ser um período bem conturbado para nós, né? De bastante trabalho, né? Eu sempre digo, né? É o momento que o contador fica sem vida. A gente entra na loucura astral. Sim. Mas todo ano tem, né? A gente não é uma novidade para ninguém. A gente sempre sabe que é um período de bastante trabalho, bastante coisa. Eu acho que a principal dica, né? Não deixem para a última hora. Façam o seu GovBR, por favor. Não esqueçam a senha. Não troquem a senha Não troquem a senha Sim. toda hora. Sim. Mas isso aí, olha só como vem de encontro com o que a gente conversava. Tu vê que a Receita Federal já está utilizando a inteligência artificial, né? Para cruzar os dados. Para cruzar os dados. Então, isso aí que a Mayra falou é muito importante. As pessoas assim se precaver na questão da senha e buscar o GovBR que a gente realmente precisa. Eles vão precisar. Essa pré-preenchida não significa que os dados venham corretos. Tem que checar. Tem que checar. E a responsabilidade é do contribuinte. Né? Então, porque o que a Receita vai fazer? Ela está recebendo as informações das empresas, dos cartórios, dos bancos e elas jogam ali para a tua declaração. Certo. Se um banco errou, fez alguma informação errada, vai cair errado para ti. Certo. Então, a responsabilidade, inclusive, por uma penalização, se você entregar dessa forma e tiver errado, vai ser do contribuinte. Então, tem que cuidar. A pré-preenchida, ela diminui a incidência de malha fina e de erros. Certo. Porque, às vezes, assim, tu declara alguma coisa do cartório, que o cartório declarou diferente, tu vai ter que revisar, vai ter que ver, ajustar. Então, existe uma questão de menor incidência. Mas, assim, sempre se preocupando que a revisão e o cuidado das informações que foram importadas tem que ser grande. Tem que ser... Tem que ficar atento, né? Muito, muito. Que depois que acontece, né, o prejuízo é grande. É grande. Então, assim, e é cada vez mais digital. E assim, o que a gente pode alertar, né, Mayra? Não dá para esconder mais muito patrimônio aí, gente. Vamos, assim, tudo que está passando, assim, movimentação financeira, o pessoal nos questiona. Isso aí o banco, através da E-Financeira, que é uma declaração mensal, Sim. já informa toda a movimentação, né? Então, do contribuinte não adianta chegar e dizer, eu recebi tanto, mas a tua movimentação financeira está muito indo em desacordo com o que tu está declarando. Sim. Então, a parte financeira, cartório está informando para a Receita Federal, Detran está informando para a Receita Federal. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande nisso aí. Exatamente. Eu quero... Todo bate-papo, né? A gente sempre chega num momento assim que tá tão legal e o nosso tá chegando ao fim, né? E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui nesse podcast, que, como eu disse, tem a busca, o objetivo de mostrar os talentos, os diferenciais da nossa cidade, da nossa região, e vocês aqui, com certeza, com essa parceria que a gente vê no olhar de vocês, né? Vão ter grande sucesso. A gente quer desejar esse grande sucesso para vocês. Contem conosco também para divulgar, para comunicar todas essas coisas novas, importantes para todos nós, né? Nós estamos numa região que tem uma prosperidade também em cima de toda essa riqueza que gera para as pessoas, né? E é importante a gente cuidar dela, né? E é importante que o profissional contábil esteja atento, como vocês estão atentas, né? Buscando sempre uma experiência para o cliente de vocês, como a gente percebe aí, e sigamos em frente, né? Um feliz 2024 para vocês, e deixo aqui esse espaço para suas considerações finais, Isabel, Mayra. Portela, a gente tem que agradecer o teu trabalho, toda a equipe que nos recebeu muito bem aqui. Então, a gente gostaria de deixar um mimo para vocês aqui do nosso escritório. Olha que legal. Que é para seguir com o chimarrão, né? Que é da nossa terra. Que barbaridade. É, isso aí. A gente agradecer, assim, toda a oportunidade que nos deram aqui para divulgar o nosso trabalho, a nossa fusão, e o que precisarem, contem conosco, né? A gente já está aí, né, Mayra? Da nossa área, estamos a postos. Isso aí. Agradecer a oportunidade também para a gente poder estar alertando as pessoas, né, sobre essas questões aí que estão sempre
batendo na nossa porta, né? E dizer que estamos à disposição, se precisar de alguma coisa, se as pessoas tiverem alguma dúvida também, elas podem entrar em contato conosco, a gente explica. Não deixem para a última hora o imposto de renda, o contador agradece. A gente agradece. Isso aí. Para a gente não perder os prazos, enfim. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado. Vocês também não saem com as mãos vazias, né? Tem uma canequinha aqui que é um mimo para vocês também, linda. de quem participa. Obrigada. Né? Por enquanto eu ainda estou buscando aqui, gente, um patrocínio do Samai. Ainda estou falando que é a água do Samai, tá? Mas a canequinha da X-Play. Então, tchim-tchim, né? Ao sucesso. Amém. Isso aí. Isso aí. Para nós. E nesse clima legal, a gente vai terminando o nosso Caxias Business. Vocês gostaram? Coloquem aí o comentário de vocês, curtam, compartilhem. Essa é a X-Play TV, trazendo para vocês aí o melhor da Serra Gaúcha. E a gente se vê logo mais em outro podcast. Até mais!